Tem um barulho esquisito. Ora, então, boa noite a todos. Julgo que já estamos online. Não sei se vocês conseguem confirmar aí, mas aqui parece-me que já estamos. Acho que sim, está a ser transmitido. Exatamente. Ora, esta semana a ideia era criarmos aqui assuntos diferentes, mas de facto a taxa fixa, como sempre que colocamos algum artigo no Conselho de Consultor sobre a taxa fixa, há aqui sempre muitas dúvidas sobre o produto, depois há os defensores da taxa fixa, quem é defensor da variável, e cria-se aqui algumas situações até, digamos que engraçadas. Tive gente que me estava a criticar porque, não sei se recordam, quem nos acompanhou, o vídeo ainda está online, da questão das médias que eu fiz das tabelas que tenho de 17 anos, das Euribors, a média que eu fiz. E criticaram porque é que eu estava a fazer a 17 anos, ou não, a 17 não, a 13. Tenho desde 2007, exatamente. Porque é que eu não tinha feito a menos? E pronto, eu tinha de explicar por isso é que é uma média, quer dizer, isto já parece quase às vezes a malta, os deputados na Assembleia da República, quando estão com aqueles gráficozinhos, mas depois cada dado é trabalhado da forma que mais lhes interessa. Pediram-me também, por isso é que voltamos à questão da taxa fixa, que foi uma das coisas que acabamos por ter assim mais pedidos. E pediram-me também, eu falei muito no produto um bocadinho à pressa, conforme eu tenho o meu crédito de habitação, que é a prestação fixa. Pediram-me até ou pessoas que me pediram se eu podia lhe enviar os dados em concreto. Eu, entretanto, pedi mais informações sobre o produto. Parece que houve algumas alterações. Neste momento, o produto tem algumas alterações na questão da duração. De qualquer forma, eu nos próximos dias, quando ter mais as características completas, irei fazer um artigo até sobre a minha opinião ao produto, até porque se ele está diferente, terei que perceber, porque se o tenho no meu crédito de habitação, à partida, era porque eu achava que era um bom produto. Agora, com estas alterações, estas características, parece-me que poderá haver aqui algumas alterações numa perspectiva do que eu achava mais interessante no produto. O produto, neste momento, acaba por ser é uma prestação fixa em que as pessoas podem fazer durante 30 anos, ou seja, eu, se tiver 30 posso fazer até aos 60, se tiver 40 posso fazer até aos 70, mas o prazo máximo dentro deste produto é os 75. Mas, vamos imaginar uma situação, eu tenho 30 anos, só posso fazer mais 30 anos, ok? A Euribor começa a subir e o prazo do crédito vai alargando até aos 75, sem mexer na minha prestação, ou seja, a minha prestação não mexe, pago sempre o mesmo por mês. Se a Euribor baixa, o prazo do meu crédito diminui, ou seja, em vez de ser a 30 anos, passa para 29, 28, em função do que a Euribor estiver a baixar. A nuance nestas situações é que, chegando aos 75, se ela estiver a subir, só a partir do momento em que o proponente mais velho tenha 75 anos, só a partir dessa altura é que a prestação começa a subir. Ou seja, se a Euribor continuar a subir, atingindo o prazo dos 75 anos, só aí é que a prestação sobe. De outra forma, não sobe. No meu caso, no meu processo, e já foi feito há 3, 4 anos, já tenho bem a certeza, o prazo não era tão alargado. Eu tenho a ideia que era até aos 60, até aos 65. Mas pronto, essencialmente o produto dá-nos aqui uma sensação de taxa fixa e taxa variável ao mesmo tempo. Não havendo uma subida muito digamos, agreste de Euribor, não há um risco ou seja, dá uma estabilidade da prestação fixa, pelo menos até essa situação de alargar até aos 75 anos. Embora, se for alguém que já está a fazer até aos 30, já tenha 40 anos, já só tinha ali a margem de 5 anos. Mas mesmo assim, para subir em 5 anos, a margem de 5 anos é bastante grande, a Euribor tinha que subir muito mesmo. Mas, de qualquer forma, nos próximos dias eu vou fazer um artigo e vou colocar com todas as características para que, entretanto, até já pedi outras informações para saber se este produto existe em mais entidades. Mas pronto, como é que é? Tudo a andar, pessoal? A semana tudo a rolar. foi boa?
Muito trabalho. Casa e tal, como é que está? Muito trabalho mesmo. Isso é que é importante. Pedem-nos aqui outra vez a taxa fixa. Eu, por acaso, entretanto, depois também troquei algumas impressões com vocês para perceber. Há aqui uma coisa que eu ainda não percebi muito bem. Quem já tem taxa fixa neste momento, se quiser transferir o crédito novamente para outro banco com taxa fixa, há condições no mercado para isso, ou seja, também acontece como na taxa variável terem digamos que os custos todos pagos, Dito Alberto? Não. Portanto, já tínhamos falado, até acho que na semana passada falámos, que quem transferir... Desculpa te interromper, não tenhas problemas em repetir o que dissemos na semana passada. A ideia aqui é voltarmos a falar do assunto. Se calhar alargar um pouco mais, passamos um bocadinho a correr, porque o objetivo é termos 3 temas em meia hora. Se calhar hoje aqui vamos diminuir só para 2 temas, mais ou menos, para conseguirmos dar aqui um bocadinho mais de taxa fixa. Mas não tenhas problemas em repetir o que dissemos na semana passada. Eu, se não estou em erro, não sei se ao de leva, na semana passada tocámos no assunto de quem transferir o crédito de habitação de instituição, terá os custos suportados desde que seja em taxa variável. Existem essas opções. Em taxa fixa já não é assim. Em taxa fixa já não é assim porque se tu estás em taxa fixa no teu banco atual e queres mudar para outro banco em taxa variável, de facto essas despesas já não são suportadas. Inclusive, algumas instituições, pura e simplesmente, deixam de pagar mesmo qualquer tipo de custo. Existe uma exceção a outra, de uma outra instituição, que continua a assumir os custos como se tu viesses de uma taxa variável, mas terás que suportar o remanescente por virgem taxa fixa. E o remanescente, neste caso, é a diferença da penalização por liquidação antecipada, que é de 2% normalmente, é do 0,5% se estivesses em taxa variável para 2%, isto é, tens que assumir 1,5% de comissão de penalização do capital que vais transferir. Muito bem. Portanto, é um produto que a transferência fica mais cara do que a taxa variável, não é? É isso, é um pouco isso que as pessoas têm que ter alguma noção. Sim, fica por causa dessa comissão de penalização. Sim. Também acaba por ser uma coisa que se calhar inviabiliza, principalmente para quem já está na taxa fixa, inviabiliza neste momento, embora já está na taxa fixa, não é? Mas eu sei de taxas fixas com 3 e 2,70 e 2,90. Aliás, esta semana recebi N de e-mails exatamente com essa questão, a perguntar se valeria a pena. Por isso é que eu fiz esta questão, porque eu também tinha a ideia que quem tem taxa fixa neste momento para mudar tem que chegar um bocadinho mais à frente do que se tivesse uma taxa variável. Sim, é verdade que em termos com participação das despesas, a banca em si, na taxa variável, neste momento está a assumir todos os custos. Na taxa fixa, isso não está a acontecer. Como o Edi disse, a maior parte dos bancos suportam os mesmos custos como se fosse uma taxa variável e o cliente terá que assumir o 1,5% neste caso da amortização antecipada. Contudo, existem entidades bancárias que estão a suportar custos sobre o valor da transferência. Vamos supor um exemplo de um cliente que tenha 150 mil euros em dívida. Nós temos entidades que suportam, por exemplo, 1,5% deste valor e depois o cliente suporta os restantes custos. E estamos a falar de entidades que, em termos de custo para o cliente, neste caso, o cliente iria ter que assumir 0,5% da liquidação antecipada, neste caso, não é? Iria ter que assumir as despesas bancárias no banco, que atualmente também não são muito elevadas na instituição que estamos a falar, portanto, em que pagam apenas o custo da avaliação. Nós temos neste momento até 2 clientes com taxas fixas que estão a fazer transferência de crédito, a suportar esse tal 0,5% da liquidação antecipada, mas visto que os custos que estão a ter são cerca de 600, 700 euros, com poupanças de 60, 70 euros por mês, rapidamente conseguem colmatar esse custo que tiveram inicialmente. Ok, muito bem. Sim, de facto é um produto nesse aspecto e é importante nós clarificarmos essa situação, que era uma das questões que me foi feita tanto por e-mail como no Instagram. Aqui depois também estamos a falar em algumas situações, a taxa Euribor que falamos tanto a semana passada,
há aqui uma taxa também que é muitas vezes falada, aliás, já foi muito falada, até tenho ideia quando foi a ex-ministra das Finanças, por causa de um negócio qualquer com o Santander, umas PPPs, que é a swap, não é? Muitas vezes é utilizada como indexante ao dia para estes produtos. Os clientes têm noção disto, Alberto, ou para eles é só a questão de saber quanto é que vão pagar e ponto final? Sim, na grande maioria sim, na grande maioria sabem que é uma taxa fixa. Agora, se ela provém de Euribor ou se provém de uma swap, portanto, sinceramente, eles muitas das vezes não têm, e convém desmistificar isto. Portanto, nós temos aqui taxas fixas que podem ser pelos prazos inteiros de todo o empréstimo, como pode ser de prazo parcial da totalidade do empréstimo. E normalmente, na sua grande maioria das instituições bancárias, nesses prazos parciais, isto é, por exemplo, a 2, a 5, a 10 anos, há quem use taxas fixas só para esse período. Isto é, tu contratas hoje um crédito a 40 anos, fixas, ou a 30, fixas a taxa por 10 anos, por exemplo, e os outros 20 serão em função da Euribor e do spread. E nestes 10 que são fixas, normalmente são indexados ao chamado swap. Isto é, no dia da escritura o banco vai comprar o swap para aquele prazo e é fixado em função disso, a taxa, ok? Portanto, é constituído, a taxa swap é constituído por essa taxa que o banco vai comprar naquele dia da escritura, mais um spread. O conjunto dará aquilo que tu estás efetivamente a pagar. Quando falamos de taxa fixa pela Euribor, não há cá spreads, não há cá nada, é aquela taxa, portanto, que é aquela que tu vais pagar fixa também. Portanto, aqui o que muda, de certa forma, é o indexante. É uma taxa fixa na mesma, mas é o indexante que pode fazer com que a taxa seja fixa maior ou mais pequena. Basicamente é isso. Não sei se me fiz entender. Sim, embora isto, no fundo, também não convém estarmos aqui a ser muito técnicos, não é? A maior parte das pessoas não lhes interessa a parte técnica. Interessa é perceber quando estão a negociar, embora tenham excelentes profissionais para isso, que é o vosso caso, mas nestas situações convém também perceberem um bocadinho que há nomes diferentes, não têm que saber como é que é e têm que andar a calcular ao dia e tal, porque é importante, porque, por exemplo, uma das grandes diferenças que eu julgo que é o que acontece com a swap é que a swap é ao dia. Se for escriturar amanhã, vou levar com a swap da manhã, enquanto a Euribor ela fecha o mês, se eu for escriturar a 3, a 4, a 5, a 6 até ao dia 30, é aquela Euribor que fechou ao dia 30. Nem mais. Exatamente. Portanto, aqui é preciso também ter, isso é que é importante perceber, porque senão as pessoas chegam ao dia da escritura e alguém lhes diz, olha, a sua prestação é maior. Então, mas... E é só por causa disto e não porque anda alguém a inventar nessa situação. Diga uma coisa que eu acho que é um assunto que nós temos que abordar, se calhar até com mais digamos, com mais tempo nos que é, e eu sinto que começa a haver um pouco mais de preocupação das pessoas desta situação. Nós até temos uma ferramenta no blog que é para as pessoas poderem calcular a sua digamos que a sua capacidade de endividamento. Vocês acham importante que o cliente, vocês que também acabam por estar no mercado imobiliário, que o cliente, antes de comprar, consiga perceber em quanto se pode endividar? Acham que isso é importante? Carlos? Acho que sim. Eu acho que isso é muito importante, não é? E fundamental, não é? Primeiro, para os clientes conseguirem fazer uma seleção dos imóveis que poderão adquirir, não é? Não vale a pena o cliente estar a pesquisar imóveis de um certo valor quando não tem capacidade para o comprar. E nesse sentido acho que faz todo sentido. Contudo, tenho notado nos últimos 2 anos que as pessoas estão cada vez mais informadas e muitas das vezes aquilo que nos acontece a nós é que quando vamos fazer esse estudo, por exemplo, o cliente tem capacidade para pagar, vamos para uma prestação de 500, mas tem consciência de que não quer ir além dos 400. Acontece muitas vezes isto, as pessoas com mais consciência, mais bem informadas, pronto, com alguma cautela face às questões das Euribors. Agora, que é fundamental e é importante o fazer uma pré-aprovação, ou seja, saber até que montantes
até porque muitas vezes o cliente está a ver um imóvel de 150, vai pedir 135 e não sabe qual é a prestação dos 135 mil euros, não é? Pronto, isto é um exemplo. E acho que sim, antes de fazer a pesquisa, deve consultar ou o seu banco ou uma empresa especializada nesse serviço para o aconselhar. E Gilberto, também tens a mesma opinião? É importante? Sim, aliás, eu acho que isso é fundamental neste momento por duas razões. Primeiro, por esta que o Carlos explicou, e talvez seja até mesmo neste momento a principal, que é o cliente saber até onde é que pode e deve ir, porque esta coisa das taxas de esforço e não sei o que, isto não é feito ao acaso. Portanto, isto é feito para efetivamente medir um bocadinho a nossa capacidade financeira. Portanto, e é importante isso acontecer, assim como há outros casos. Há casos em que tu sabes que, por exemplo, queres, e agora um bocado falaste naquela situação, tu próprio, se fizeste o teu crédito de habitação assim, naquela parte inicial que fizeste, foi porque definiste que aquilo que era o ideal para ti assumires e pacífico. Portanto, há muita gente assim, olha, eu quero assumir uma prestação até 350 euros, tenho 30 anos, até onde é que eu posso ir, em termos de capital? E conhecer também ao mesmo tempo o que é que está associado àquilo que é a prestação, os seguros, não sei o quê, aquelas coisas todas, porque a prestação não é só a prestação. O crédito de habitação, depois o resto dos custos estão associados. E depois também outra coisa portanto, nessa parte é importante. Também eu às vezes chamo a atenção para isso, que eu tive nestes últimos 2 anos, e o Carlos falou porque de facto talvez tenha sido quando isto começou a movimentar mais em termos imobiliário, talvez até mais, começou a haver pessoas que muitas das vezes perdiam negócios, ok? Perdiam negócios porquê? Porque iam lá, viam a casa, ok, olha, você agora vai aguardar, porque não tinham algum receio até de reservar, de sinalizar o negócio, e iam falar com o banco, para ver como é que era, não sei o quê. Quando davam por ela, o negócio já tinha ido. E aí vinha a desilusão. Isto também acaba por vir ajudar a contornar isso. Porquê? Porque tu sabes aquilo, a parte financeira, o trabalho, isto é quase como ir ao médico, não é? Fazer o exame, fazer as consultas de rotina, nós vamos lá para o check-up, fazer o check-up, fazemos o nosso check-up, sabemos com o que é que podemos contar de parte do banco e com base nisso vamos à procura da casa. Sabemos que é até aquele teto máximo, conhecemos as regras, portanto, sabemos efetivamente até onde podemos ir. Depois, também há outra coisa que eu acho que é importante para quem vai comprar casa, e eu ponho no lugar de quem vai comprar, aliás, até na nossa profissão é fundamental, que é, eu se tiver isso, até mesmo, é diferente nós irmos ver uma casa, chegar lá e a gente dizer ao proprietário, até mesmo até para negociação, dizer ao proprietário, olha, é isto que eu quero, vamos cá sentar e resolver um negócio. É completamente diferente. Até nisso, esta parte do crédito é completamente diferente. Portanto, acho que eu acho, até, sinceramente, eu acho que devia ser obrigatório. Sim, eu defendo mesmo isso. Sim, faz algum sentido isso. Ser uma espécie de certificado, não é? Quer dizer, o cliente vai procurar o imóvel já ter um certificado quando entra na agência imobiliária. Até podemos brincar um bocadinho com isto, não é? Se vais comprar uma peça de roupa, tens de ter dinheiro na carteira, não é? Sim, um bocado isso, convém perceber. Isso. Ou tens o cartão de crédito, sabes o plafond que tens no cartão de crédito, não é? Exato. É um bocado isso. Isso, de facto, é importante. Aproveitando esta questão que estamos a falar até na parte imobiliária, que é uma questão que eu por acaso, nem comentei ainda muito com vocês, mas até gostava de falar, que eu decidi acrescentar aqui, que é, vocês esta semana já começaram a sentir como é que o mercado imobiliário está a reagir estes primeiros dias de desconfinamento? Carlos? Ora, esta semana foi uma semana bastante atarefada, o que é bom sinal. Acho que as pessoas, em termos de leads, por exemplo, elas têm subido gradualmente desde meados de abril, ou seja, temos tido vários contactos, pedidos de imóveis e concretizações de visitas, e tem assistido a uma evolução do mercado nesse sentido, ou seja, as pessoas estão mais... neste momento estão mais com a cabeça virada, já não estão a pensar tanto na questão do Covid e pronto, e olham para a sua vida
e pronto, fazem a sua vida normal neste caso. Agora, há aqui algumas situações que para mim até são, quero falar sobre elas porque são surpreendentes no sentido de, por exemplo, fala-se muito na questão da baixa de preços dos imóveis, ou seja, nós não temos neste momento matéria que nos permita dizer que os imóveis estão a baixar de preço. Eu ainda não consigo definir nem verificar que isso esteja a acontecer no mercado, não é? Inclusive, esta semana, por exemplo, posso-vos dizer que tenho 2 imóveis a ser comercializados há 6 meses no mercado, por um valor, e esta semana tive os 2 imóveis vendidos pelo valor. E antes do Covid não tinha tido propostas por ele. Por acaso é surpreendente essa questão, porque, embora o feedback que estás a dar é um feedback que eu também tenho tido de outros colegas vossos, que a malta continua a pensar no futuro, e a falta de confiança que se achava que ia baixar bastante nesta altura. Aliás, nós ouvimos as notícias nos telejornais, a gente às vezes acha que isto está para fechar, que eu acredito que mais à frente possa acontecer algo mais complicado. Mas neste momento o sentimento que eu tenho também, mesmo da relação que vou criando com as pessoas no Conselho do Consultor, é que exatamente isso. Ainda não temos muito aquela questão que tive quando foi a última crise, em que as dúvidas das pessoas eram como é que haviam de pagar o crédito, como é que haviam de entregar, se haviam de entregar a casa, se haviam de entregar o carro. Portanto, isso não acontece, e o que acontece é exatamente o contrário. Eu tenho isto, acho que devo fazer assim, devo fazer assado, mas com o intuito de chegarem à frente e de comprarem. E, Dilberto, também sentiste isso? Sim, senti. Senti até principalmente desde... Confesso que quando veio isto do Covid, nos primeiros tempos, houve aquele impacto, não é? Que houve ali aquela coisa que ninguém sabia bem que terreno é que estava a pisar. Mas, entretanto, a gente nota-se claramente que até a população em geral tem começado a aprender a viver com isto, e creio que será o futuro. E assim, e a vida não para, portanto, temos que adaptá-la, de certa forma. E assim, na parte imobiliária, temos que entender que o que é que faz diminuir o preço de mercado é a oferta. E a oferta não aumentou, bem pelo contrário. Aliás, as pessoas acharam, a construção civil e não sei o que, até abrandou agora nestes últimos dias por causa desta situação de Covid. Agora, o que é que acontece aqui é o arrendamento continua a não haver, portanto, as pessoas precisam de casa. O dinheiro, para todos os efeitos, nos bancos ainda continua a um preço muito, muito, muito acessível. Aliás, está praticamente igual. Portanto, assim, não há nada que faça com que os preços tenham que baixar no imediato. Claro, como ao Carlos diz bem, não temos ferramentas neste momento ainda disponíveis para a gente poder medir isso a sério. Pode haver aqui a desconfiança de sintomas, mas vai acontecer ou não faço ideia. Para já está tudo a correr bem. Ok. Isso é importante nós conseguimos perceber isso, até pela dinâmica do mercado, né? Quer dizer, o setor imobiliário tem sido, o imobiliário e o turismo, nos últimos anos, é praticamente quem tem, praticamente não, mas são duas áreas que têm feito o país avançar. Aliás, há dias estive numa conferência em que alguém dizia isso mesmo, que nós não temos noção, mas que os fundos estrangeiros neste momento estão prontinhos para que as fronteiras comecem a abrir, para virem por aí abaixo, porque como estamos a passar esta imagem de malta que se comporta bem e o sistema de saúde funciona, quem está a passar por mais dificuldades e está com mais medo em outros países, como é o caso da França e da Alemanha, estão prontinhos para vir por aí abaixo para comprar e para se sentirem mais à vontade. Não é? Eu também, se tivesse dinheiro e se tivesse a ver as calças a apertar, como diz o outro, também se calhar vinha investir num sítio que eu à partida sentia essa confiança. Portanto, depois pode ser mau para nós porque os senhores trazem o bichinho. Mas pronto, isso vai fazendo parte e nós vamos eu acredito que nós nos vamos conseguir adaptar de alguma forma a isso. Temos aqui algumas questões. Temos aqui o Sr. Nelson Favas, o nosso amigo Nelson Favas, Então, também do imobiliário. O que é que o Nelson... Diz boa noite, o Nelson só diz boa noite. Boa noite para ele. Temos o Bruno dos Açores, dizer boa noite, Gésa. Não sei quem é o Gésa, não deve ser eu. Temos o Eduardo Teixeira, que nos está aqui a questionar. Se eu tiver um crédito de taxa variável e quiser passar para uma taxa fixa, quais são as vantagens e desvantagens?
Quais é que vocês acham que são as vantagens e as desvantagens neste momento de uma taxa fixa, Gilberto? Olha, assim, eu muito sinceramente, eu acho que depende do prazo a que faltar para acabar o empréstimo, porque se me estás a falar, e ao encontro da semana passada, onde eu disse que a taxa fixa, pelo prazo total, fazia todo o sentido nesta altura, que neste caso, até o limite máximo de 30 anos, desde que não esteja 75, acho que é mais ou menos um caso desses. Acho que compensaria sim nesse sentido. Isto é, tenho aqui 35, 40 anos, entre os 40 e 45, vá lá, tenho um crédito em taxa variável e tenho possibilidade de passá-lo para taxa fixa no restante prazo até aos 75, isto é, mais ou menos por 30 anos, sim, acho que faz todo sentido, e eu faria-o. Faria-o porque, pronto, também na semana passada disse, desengane-se quem achar que isto vai ser sempre assim. Portanto, vai chegar a uma altura e durante 30 anos eu tenho a certeza que não vai ser preciso, antes até talvez de metade do prazo, a própria Euribor terá que naturalmente ultrapassar aquilo que estamos a fixar neste momento. Portanto, pode-se tornar um negócio vantajoso. Eu aconselharia a fazê-lo, desde que na maturidade dos 30 anos se encaixe esse financiamento do Eduardo, neste caso. Carlos, o que é que tens a dizer aqui ao Eduardo? Sim, eu concordo com aquilo que o Edi Alberto disse. Ou seja, se faltar cerca de 5, 10 anos, penso que não compensa estar a passar para uma taxa fixa. Agora, se estivermos a falar aqui de um prazo longo, a 25, 30, 35 anos, acho que faz sentido tendo em conta as condições atuais do mercado para a taxa fixa, porque visto que os bancos estão abertos e querem emprestar dinheiro, cada vez mais dinheiro, temos taxas bastante competitivas entre os bancos, que nos permite dar uma segurança ao cliente que, se calhar, numa taxa variável, a longo prazo não a terá, não é? Porque é como o Edi diz, a Euribor tanto pode flutuar para baixo como para cima. E também o Zé Pereira, no programa passado, falou sobre a questão da média de Euribor nos últimos anos, e estávamos a falar de médias de cerca de 3%, não é? Vamos dizer. Sim. Na ordem dos 3%. Não, a média a 13 anos... 1 ponto qualquer coisa, não é? Sim, 1,12. 1,12. Mas a 13 anos, apanhando a crise e essas coisas todas. Exatamente. Aos 5, 6, uma coisa assim qualquer. Por cento, se chegasse agora era o final. Isto são variações, são flutuações, ou seja, hoje está negativa, daqui a 5 anos está positiva, tanto pode atingir taxas mais elevadas, por isso acho que neste momento as taxas fixas que temos no mercado disponíveis para os clientes dão uma segurança que eu aconselho aos clientes que queiram ter essa segurança e saber exatamente aquilo que vão pagar durante todo o período a fazê-lo. Sim, eu acima de tudo acho que é um bocado isso. A minha opinião em relação à taxa fixa, nesta altura, é a segurança que ela nos dá e a diferença para os spreads de taxa variável neste momento, eu acho que é de ponderar. Okay? Eu nunca fui muito fã de taxa fixa, sou sincero. Eu sou um bocadinho de ir conforme o mercado. Mas nesta altura, eu nunca pensei em ver taxa fixa nestes preços. Portanto, e em grande parte dos casos com os seguros de vida fora, não é? Portanto, a questão da segurança e da estabilidade a 30 anos, para mim, é o principal nesta situação. Portanto, agora, a desvantagem aqui exatamente é, entretanto, isto manter-se assim durante 20 anos e quem tem taxa fixa acha que está a perder dinheiro. Certo, isso é imprevisível, mas de certa forma dá-nos aquela estabilidade, aquela segurança que estamos aqui a falar e como tu disseste bem, nunca tivemos taxas fixas tão próximas da taxa variável. Sim, não. Esta proximidade neste momento é que para mim também faz muita diferença. Isto hoje está muito participado. Temos aqui o Ricardo a perguntar: poderemos afirmar que o preço da construção por metro quadrado irá cair, nem que seja ligeiramente num futuro próximo? Ricardo, sou a Maia, mas... Tudo. Assim, não lhe consigo dizer. É assim, eu posso lhe dizer uma coisa. Em termos de avaliações bancárias, existe uma quebra, é verdade.
Agora, esta quebra, eu penso que não tem a ver com os próprios imóveis a baixar, porque eu acho que os próprios avaliadores têm indicações dos bancos para utilizar aqui uma avaliação mais contida, dado a questão do vírus. Porque, relativamente a imóveis, eu não tenho reparado baixas de preços que nos permita afirmar que o mercado vai cair em termos de preços, ou seja, o preço metro quadrado irá reduzir. Agora, contudo, só o mercado nos dirá, e só nos próximos meses é que iremos ver realmente aquilo que vai acontecer. Penso que aqui uma questão importante será a taxa de desemprego para definir essas questões. Sim, não, eu acho que é o desemprego é que pode fazer toda a diferença, porque sim. há aqui uma questão que é preciso estar em cima da mesa. Faltava imóveis em Portugal. Faltava, exatamente. Portanto, esta questão tem que ser ponderada. E neste momento, os construtores estavam neste momento a começar a investir na construção. Portanto, ainda não há, eu acho que ainda não há produto suficiente no mercado para que a baixa que possa termos uma queda assim por aí abaixo. E Edilberto, também tens a mesma opinião? É assim, eu neste momento não tenho nenhuma opinião, por aquilo até que disse há bocado, muito bem formada. A única certeza que eu tenho neste momento é que não vejo grandes alterações, grandes revisões em baixa do preço por metro quadrado. Aquilo que o Carlos falou e bem das avaliações é normal. Quando isto aperta um bocadinho, ou supostamente vai apertar, é normal. Os bancos são normalmente os primeiros a reagir. E acredito que haja indicações para serem contidos nas avaliações. Mas em termos de preço, não. Para já, não. Mas também, não faço ideia. Não faço ideia, José. Isto é muito... Só para termos aqui o que o Ricardo, no fundo, está aqui a perguntar é se nós achamos, não é? E principalmente vocês estão na área, se há um sinal nessa direção. Mas, pronto, os sinais, aquilo que eu te posso dizer é os sinais que existem em termos económicos, principalmente aquilo que tu falaste do desemprego e não sei o que é que pode vir a acontecer, sim. Mas aquilo que se passa no dia-a-dia neste momento, não. Pelo menos por agora. Depois temos aqui o David Pereira a perguntar-nos: boa noite, neste momento tenho um spread de 1.15 mais swap a 30 anos de 0.09. Existe no mercado opções melhores para troca de instituição bancária sem que exijam contratação de seguros de vida? 1.15 mais swap? Sim, 0,09. A 30, swap a quanto tempo? A 30. 0,09? Sim, não me parece. Não, isto dá, ora bem, sendo dá assim, 1.25. 1.24. Não. Sim, eu também acho que neste momento a vida deixa de estar. Exato. Não, tentar trocar os seguros, se calhar pode fazer algum sentido, eu não sei qual é, tem que só analisando o caso em específico. Se tiver a swap 0,9 é uma coisa, se tiver 0,09 disso, é isso, não é, José? 0,09 mais um 15 para 30 anos, Carlos. Não. Sim, não é impossível. Aqui acho que o melhor, se calhar, e aconselho da vida a ver a questão dos seguros. Para medir o que é que isso, se vale a pena ou não. O resto, em termos de taxa, David, Mas pela foto aqui, o David parece-me um rapaz novo, portanto a diferença ainda não será muito significativa. E se tiver IAD, se tiver ITP, sim, provavelmente irá fazer uma diferença grande. Meus amigos, já estamos aqui a esticar a corda, portanto já estamos aqui a ultrapassar a nossa meia hora, e também está-se a acabar a minha pinguça. Mais ou menos. Falar nisso, está-me a acabar a pinguça, tenho que fazer como o Bruno Nogueira nos diretos deles, ver se os gajos da pinguça me enviam umas caixas aqui para casa. Gosto muito de canela, portanto já sabem como é que vocês têm que enviar. Pessoal, tenho mais alguma coisa a acrescentar? Não, cuidadinho com o Covid. O que é que eu vou dizer mais? E andar para a frente. Ok. Maltinha. Okay. Boa noite a todos, os que estiveram-nos a acompanhar. Boa noite a todos. Até para a semana, à mesma hora. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço.